Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos sobre este versículo. Talvez você nem tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, ou inclusive não participa ativamente em uma congregação, em alguma igreja, mas talvez você já tenha inclusive ouvido esta expressão: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é uma palavra que tem sido utilizada para dar ânimo, para trazer esperança a muitas pessoas que às vezes estão desanimados, sem forças, cansados, fatigados pelo dia a dia, pela pressão social, às vezes pela dificuldade nos relacionamentos, ou um problema financeiro, ou uma doença, algo que às vezes tira esta condição de esperança na vida de uma pessoa. E este versículo às vezes foi muito utilizado para poder trazer ou transmitir esta mensagem de parte de Deus, que é verdadeira e se cumpre. Porém, por que existem tantas pessoas conhecedoras da palavra, que sim servem a Deus, que sim acreditam nas suas promessas, confiam no que Ele diz, e porque muitas vezes estas pessoas não se sentem renovados nas suas forças, porque muitas vezes estão cansados, estão fatigados, estão sem este ânimo e esta força para poder correr esta carreira, fazer esta trajetória, cumprir estes propósitos para os quais Deus decidiu que ele deveria estar nesta terra. Este é o tema que nós vamos estar conversando, falando, ministrando neste tempo. Primeiro, nós temos que entender que existe uma condição neste versículo. As promessas que estão aí, estão inclusive em muitas versões, elas estão no futuro. Renovarão, subirão, correrão, caminharão. Falando que Deus tem um poder que sobrepassa este momento de necessidade, que não está somente indicando algo para este momento. Talvez neste momento as coisas pareçam estar totalmente sem solução, tudo perdido, mas esta é a promessa, que existe algo a futuro, que Deus tem conhecimento sobre as nossas vidas e que muitas vezes, por não conhecermos isto, inclusive aqui abrindo um parênteses, por que tanta curiosidade do ser humano em buscar pessoas que possam de alguma forma dizer o futuro das vidas delas? O que vai acontecer com o meu matrimônio? O que vai acontecer na minha vida financeira? Como estará a minha saúde daqui a alguns anos? Todas estas perguntas que às vezes nós buscamos que pessoas que dizem ter dons para isto nos respondam, quando a Bíblia inclusive não respalda e não corrobora, ela não aceita este tipo de atitude, não está de acordo com o que Deus designou. E esta é a primeira condição, a condição que Deus coloca para que o homem possa receber estas 4 bênçãos, é que ele espere em Deus. E aqui vem a nossa primeira resposta. Se não estou podendo receber as 4 bênçãos que Deus prometeu e entregaria, é porque seguramente eu não estou conseguindo cumprir aquilo que é o requisito para que eu receba estas 4 bênçãos.
Se não estou podendo esperar em Deus, talvez seja por 2 motivos. Um deles é que talvez eu não sei o que significa realmente esperar em Deus. E a outra pode ser que é porque realmente eu não estou podendo realizar aquilo que Ele pediu que eu fizesse. Considerando que eu já saiba o que é esperar em Deus e não estou fazendo, fica até mais fácil. Eu necessito corrigir esta atitude e seguramente as bênçãos se cumprirão no tempo correto. E se eu não sei o que é esperar em Deus, creio que este tempo vai ser um tempo que vai poder auxiliar você a entender o que é esperar em Deus. Se já entendemos que para que as 4 bênçãos prometidas por Deus possam se cumprir na minha vida, eu necessito cumprir com o requisito de esperar em Deus da forma como Ele pede na palavra dele, então o nosso trabalho é unicamente entender como posso esperar em Deus da forma como Ele pediu na sua palavra. Isto é um tema tão importante que você, se for estudar, você vai encontrar 76 vezes este tema, esperar em Deus, dito no Antigo Testamento, com 25 sentidos diferentes. No Novo Testamento são outras 21 vezes que foram citados esperar em Deus, com 8 significados ou sentidos diferentes. Nós vamos resumir isto tudo e colocar em 4 conceitos o que significa esperar em Deus segundo a mesma palavra de Deus. O primeiro deles é o silêncio. O segundo deles é a expectativa ou a esperança. O terceiro deles é o estar atento. E o quarto e último conceito que vamos definir aqui sobre esperar em Deus se trata de servir. E nós temos que entender que quando falamos nestes 4 conceitos, estaríamos dando como um resumo do que significa esperar em Deus. E vamos começar deixando um resumo para que através disso nós possamos desenvolver cada um destes temas. Se pudéssemos fazer um resumo considerando esses 4 conceitos, nós poderíamos dizer que esperar em Deus é ter um coração quieto e tranquilo, numa atitude de expectativa, a fim de ouvir o que Ele possa ter a dizer e cumprir sua instrução. Este resumo já dá para que você possa entender como estes 4 conceitos estão totalmente ligados entre si. E isso é o que nós vamos entender. O primeiro deles é o silêncio. Muitas vezes, no meio do mundo em que nós vivemos, este sentido para a palavra esperar foi totalmente banido da nossa forma de viver. Nós vivemos em um mundo com tanto barulho, com tanta informação, com tantas vozes, que fica difícil pararmos para ouvir o que Deus tem a dizer. E este é o primeiro aspecto que nós gostaríamos que você entendesse sobre o que significa esperar em Deus. É importante que oremos, é importante que expressemos a Deus nossas ansiedades, necessidades, mas é extremadamente importante
que eu possa ter a sensibilidade de ouvir o silêncio de Deus. A palavra diz que em algum momento aí o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem momentos nas nossas vidas em que as palavras sobram. Existem momentos em nossas vidas que querer expressar com palavras alguma coisa não será possível. Existem momentos nas nossas vidas em que não poderemos explicar através das palavras, porque inclusive nós, humanamente falando, as palavras são muito restritas, muito curtas para poder expressar a grandiosidade do que Deus às vezes está nos mostrando e do que nos faz entender através da revelação do caráter dele para a situação em que nós estamos vivendo. A águia não é uma coincidência e não é simplesmente um adorno ou um enfeite colocar que é como águias subirão. Por quê? Porque para a águia é uma ave com características muito peculiares. E uma das características muito peculiares da águia é que ela pode sim alçar voos muito altos e se manter naquela altitude. Não é somente por um instante, mas é um voo solitário. E seguramente ela pode ouvir pequenos barulhos, pequenos sons da própria natureza que outros que estão aí embaixo, como todo aquele movimento e com tantos outros barulhos no seu entorno, não podem apreciar. E isto faz com que ela tenha esta característica de estar em um lugar onde ela pode alcançar este nível de solidão, de estar a sós. Porém, isto é o que Deus necessita que um ser humano possa conseguir: estar a sós com Deus, para poder, neste momento onde ele se cala e põe toda a sua atenção para poder perceber o mover de Deus na situação em que se encontra, é uma característica que vai ser produzida neste tempo de espera. Este tempo de espera estará formando nas nossas vidas, no nosso caráter, atitudes que farão com que eu possa administrar bem as bênçãos que eu vou receber. Então, no momento em que eu sou uma pessoa que aprendi a estar a sós com Deus e consigo ouvir o som que Ele tem para dar e para me instruir, que eu consigo no silêncio entender o sentido da palavra que Ele está me ministrando, esta atitude não pode ser desenvolvida no meio de um louvor na igreja, no meio de muitas pregações maravilhosas, amém? Glória a Deus por isto, ou numa boa conversa com pessoas ungidas. Não, você necessitará estar a sós, em silêncio e em intimidade com Deus. Este momento de silêncio, de intimidade, vai produzir em mim uma convicção e uma certeza do querer de Deus. Então, Ele me está, na verdade, naquele momento, preparando para que eu possa ter esta atitude de poder esperar
com um descanso, porque dentro da minha alma eu já tenho um conhecimento da vontade de Deus, inclusive do propósito de Deus para as situações em que eu estou vivendo. É neste momento de silêncio diante dele, quando esperamos silenciosamente em sua presença, que o milagre acontece. O segundo aspecto que falávamos é extremadamente precioso, é a expectativa e a esperança. No momento em que você espera algo, você tem uma expectativa do que você vai receber. Esta expectativa e esta esperança nutre a sua alma para que você aguarde um momento de poder receber isto que está prometido para você. Então, esperar em Deus, a parte de que é um momento em que eu me aquieto, um momento em que eu fico em silêncio para poder entender Deus e desfrutar este momento de estar só, a sós com Ele, não me sentindo sozinha, senão estar só eu e Deus. Quando eu aproveito este momento, isto gera em mim este segundo aspecto, que é a expectativa. Então, isto faz com que eu tenha a expectativa e a esperança. Eu vou receber algo. Agora, aqui existe um outro ponto que ele quer trabalhar. Se no silêncio ele me trabalha para que eu pare de falar tanto e de ouvir tantas vozes, atendendo a tanto barulho, na expectativa e na esperança ele quer trabalhar um outro aspecto, que é o da autossuficiência. Quando eu tenho expectativa e espero receber com esperança algo de alguém, eu não posso me colocar na posição de que posso fazer tudo pelas minhas forças. E este talvez seja um tema que deva ser muito trabalhado neste tempo, porque, infelizmente, até mesmo nos próprios púlpitos das igrejas, se desenvolveu uma mensagem de autossuficiência quando faz com que o homem busque, através da sua disciplina, do seu tempo bem controlado e administrado, uma autossuficiência para lograr objetivos. E isso está sendo ensinado como fosse um requisito para que eu possa ser uma pessoa próspera ou para que eu possa ter a bênção. E aqui eu quero dizer a você, um dos propósitos de Deus impedir que nós esperemos nele para que ele nos possa abençoar é porque para esperar em Deus eu não necessito nenhum dom. Não se necessita ser pastor, missionário, apóstolo, profeta, um evangelista famoso ou alguém que tenha uma célula muito grande, não. Para esperar em Deus, a única coisa que eu necessito é conhecer a Deus e decidir cumprir estes requisitos. Então, qualquer cristão pode esperar em Deus. E isto é o propósito de Deus. Ele não está colocando uma condição que tenha qualquer pré-requisito para que eu possa fazer. Qualquer pessoa, recém-nascido em Deus ou muito antigo cristão, pode e deve esperar nele. E aqui, a expectativa e a esperança é por algo que é totalmente entregue por ele, na força dele, no tempo dele e do jeito dele. Isto faz com que eu
tenha que renunciar à minha própria força, aos meus métodos humanos, ao que eu talvez tenha construído de conhecimento intelectual, de estratégias em todos os cursos que eu fiz e tudo que eu me aperfeiçoei para ser eficiente, para ter esta performance, e agora eu tenho que renunciar a tudo isto, colocar tudo isto aos pés do Senhor e aprender a desconfiar de mim e confiar e depender. Ouça isto, 100% do Espírito Santo. Isto significa que eu necessito depender totalmente do Espírito Santo para que ele possa ser o que vai realizar através de mim ou das circunstâncias que me transformarão naquilo que Deus quer que eu seja. E eu necessito estar tão confiada nisto que eu serei capaz de deixar todas as minhas expectativas humanas, todos os meus planos e agendas minhas, para depender somente dos planos e da agenda de Deus. Salmo 27, versículo 14 nos diz: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Isso quer dizer que tudo que você possa ter construído no seu intelecto, nos seus relacionamentos, nos seus bens materiais, nos seus cursos que você tenha feito, suas universidades, mestrado, doutorado, pós-grado, tudo isso você deve deixar de lado. E a única expectativa é no Senhor. Aguardar no Senhor. O que o Senhor vai fazer. Isto deve encher o seu coração de esperança, para que seja Deus que abra estas portas que ninguém fecha e fechas que ninguém abre. E que você tenha esta confiança tão certa e tão confiada nele, que você é capaz de renunciar a tudo aquilo que você programou para poder assumir e aceitar o que ele está querendo fazer. E com isso chegamos ao terceiro aspecto deste sentido do que significa esperar em Deus. Ficar atento. E aqui é uma situação muito interessante, quando você vê, por exemplo, pessoas que estão como guarda em uma casa ou em uma empresa, ou se existe talvez uma pessoa que seja um motorista de uma autoridade, ou alguém que esteja esperando a esta pessoa que de alguma forma terá que ser locomovida para algum lugar, ou que está em um lugar e precisa ser não guardado. Estas pessoas que estão a serviço desta autoridade, eles podem estar naquele momento aí afora de uma casa ou de um órgão público ou onde quer que eles estejam, mas eles estão esperando, estão aguardando atentamente. Então aqui diz ficar atento. É quando estão em um portão ou próximo de um veículo, esperando que a pessoa venha para que possa ser conduzido a outro lugar. Estas pessoas
que servem estas pessoas que estão nesta posição de autoridade ou que estão para que possam receber este serviço destas pessoas, estes que vão prestar este serviço estão atentos, esperando o momento em que esta pessoa lhe dê o comando e diga: agora, necessito que você venha, necessito que você, por favor, me traga isto, ou que você leve isto, ou que vamos a tal ou aquela parte ou a outra parte. Esta atitude é a atitude que também necessitamos aprender quando esperamos em Deus. Quem é a pessoa que nós estamos atentamente aguardando para saber o que nos vai dizer? Deus. E se eu estou esperando em Deus, eu devo ficar atenta para saber qual é a necessidade que Deus tem para que eu, naquele momento, possa cumprir. E com isso chegamos ao último, que é servir. Então, quando eu necessito aprender a estar em silêncio para poder ouvir e poder entender e conhecer a Deus de forma somente eu e Ele, quando eu tenho esta expectativa e esta esperança de que, como Ele conhece o meu futuro, sabe o que é melhor para mim, eu tenho esta expectativa de que virá algo bom. Isto faz com que eu fique atenta, pronta para poder finalmente servir. E o servir fala exatamente de colocar em prática o comando que Ele me dará. Existem momentos, se você assiste, não sei se você gosta, eu gosto muito de ver filmes de histórias reais, e às vezes quando você vê pessoas que estiveram como ícones na história da humanidade, homens, mulheres que estiveram em batalhas, que estiveram em momentos muito delicados da nossa humanidade, onde tiveram que defender atitudes e pontos de vista que naquele momento pareciam uma loucura, um absurdo. Você vai ver que existem momentos na batalha em que muitas vezes o que faz com que eles ganhem a batalha não é a força do exército, a quantidade de soldados ou armas que estão à disposição. Muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, muitas situações de países que não foram postos debaixo de escravidão por outros, foram porque houve pessoas, às vezes um líder, que se levantou com a estratégia correta. E normalmente, esta estratégia ela indica que há um momento para que você possa entrar em guerra contra o inimigo. O inimigo vai te provocar. O inimigo vai fazer tudo para que você saia daquele lugar onde você tem condições de defender o seu território. E ao fazer você sair daquela posição de legalidade sua, ele conseguirá vencer você. E isso é importante que um líder tenha. Este discernimento de saber o momento que deve mover-se. Um exemplo que nós temos, José. Se você observa José, ele foi um homem que, para meu entendimento, Deus teve que prender ele em uma cárcere, colocar ele em uma prisão, para que ele não perdesse este momento. Existe um momento em que Deus vai tirar você daquela posição de vergonha e vai exaltar você e colocar no lugar aonde Ele determinou que você deveria estar. Porém, neste processo, se nós não temos a cautela de esperar, aguardar aquele momento,
aonde é Deus quem move as coisas e transforma aquilo que é um caos em algo muito bom, nós podemos colocar a perder até planos de Deus para a humanidade. E aqui você vê que Deus tem o controle não somente do nosso passado, também do nosso presente e do futuro. Ele sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para as nossas vidas. E Ele quer entregar isto para cada um de nós, de forma plena. Não algo imaturo, sem estar pronto. Quando nós vamos colher uma fruta que está fora do tempo, que não está madura e que nem vai chegar a amadurecer bem, nós perdemos todo aquele processo, desde plantar, esperar que cresça, que dê os frutos e de repente, pela pressa, eu quero colher antes do tempo. E ao fazer isto, eu perco o fruto. E novamente a esperar todo um processo. E Deus teve que fazer isto com muitos dos seus filhos. E fazer com que eles esperem. Alguns, como um Abraão, nós vemos apressando. E hoje temos a situação que temos de irmãos que estão lutando entre si. Um Moisés, que por querer entrar como juiz e produzir justiça para o seu povo antes do tempo, chegou a estar como um fugitivo. E muitas situações que vemos na Bíblia que Deus mostra que às vezes pela pressa e por não esperar o momento em que Deus vai colocar você e dar aquele momento onde você será e terá a autoridade para poder desenvolver o serviço para o qual Ele te vai mandar. Este é o quarto e último aspecto, de esperar em Deus, que necessitamos permitir que Ele vá produzindo e amadurecendo em nós neste tempo, para que nós possamos estar prontos para quando Ele nos entregue as bênçãos de sermos renovados em nossas forças, de podermos subir como a águia com asas e voar alto, de podermos correr e não nos cansarmos, de podermos caminhar e não nos fatigar. Observe que humanamente nós caminhamos, corremos e voamos. Mas aqui Deus mostra que a forma dele é primeiro voar, correr e termina caminhando. Não será por isso que muitas vezes não estamos podendo caminhar a jornada que Deus nos manda, no meio do ministério que temos que desenvolver, no meio da atitude que temos que ter com a família, no meio de situações no comércio, ou na vida profissional, ou na escola, e estamos cansados, fatigados, porque não temos voado inicialmente a estar a sós com Deus, para através deste relacionamento com Ele, podermos chegar a desenvolver tudo o que Ele quer que façamos nesta terra. Próximo vídeo nós estaremos explicando o que significa o renovar forças. E você necessita preparar o seu coração, mas use esta semana e tenha o entendimento destes 4 aspectos para que você possa entender que esperar em Deus não é uma atitude de simplesmente estar sentado esperando para ver o que Deus vai fazer. Não, existe muito trabalho na espera, quando eu tenho que aprender a silenciar e aprender a discernir e ouvir a voz de Deus. Quando eu necessito aprender a deixar as minhas expectativas, meus planos, a minha agenda, para me submeter ao plano, à agenda e à forma dele, e a dependência 100% no Espírito. É muito importante que eu tenha nesta espera a paciência de estar pronta
aguardando o momento em que serei convocada para servir naquilo para o que Ele decidiu que vai utilizar a minha vida. Espero que você tenha entendido o que significa esperar em Deus segundo a palavra, tendo um coração quieto e tranquilo, podendo assumir uma atitude de expectativa e esperança no que Deus quer e vai fazer na sua vida. Também estar atento para poder servi-lo no momento em que Ele convocar você. Nesta semana, que seja um tempo para você praticar esta espera em Deus. E semana que vem, ou no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre como renovaremos as nossas forças segundo a palavra. Aproveite para se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com quem você sabe que necessita ouvir sobre estas verdades, deixe o seu like e compartilhe para que possamos estar alcançando a maior quantidade de pessoas possíveis para entender que não acabou. Este é o grande começo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém.